Oi pessoal, hoje é domingo, hoje é o dia logo após a segunda semana de estudos de N1 que eu estipulei fazer e documentar para vocês verem também e acompanharem e saberem o que está acontecendo. Infelizmente eu tenho uma péssima notícia, eu só consegui estudar 3 dias nessa semana. Pois é uma semana de 7 dias e de 7 dias eu consegui estudar apenas 3 dias. Olhando aqui, eu estudei domingo, segunda e sexta e eu quero repassar com vocês o que aconteceu durante essa semana para que vocês também entendam que às vezes as coisas acontecem e a gente não pode fazer nada a não ser respirar, tentar entender por que a gente não conseguiu executar uma tarefa e tentar criar algum método, alguma coisa, fazer algum estudo, análise para entender por que isso aconteceu e o que nós vamos fazer para que isso não aconteça novamente. O que a gente pode fazer e se tem algo que a gente possa fazer de verdade ou não. Porque uma coisa é importante pensar, se a gente pode modificar alguma coisa que vai fazer bem pra gente, a gente modifica. Se é impossível mudar, não dá pra mudar essa coisa que vai repetidamente acontecer, daqui a pouco vocês vão entender do que eu tô falando. Se não dá pra mudar essa coisa, a gente tem que pensar numa nova estratégia, porque não adianta ficar dando murro em ponta de faca, se frustrar e aí não conseguir executar nada no final das contas. Vamos lá. O que aconteceu essa semana? No domingo eu estudei normalmente. No domingo foi tranquilo. Então, gente, como hoje é domingo, eu quero dar uma relaxada. Então eu vou estudar japonês de um jeito um pouco diferente, que é jogando o meu DS, um jogo que mistura 2 jogos diferentes, na verdade. Chama Professor Layton, Gyakuten Saiban vs Professor Layton, que é esse jogo aqui. Na verdade é o contrário. Layton Kyoju vs Gyakuten Saiban. Esse jogo, que é um jogo de 3DS que eu comprei há muito tempo, mas eu não peguei pra jogar a sério. E eu acho que essa vai ser parte das minhas diversões de domingo, sábado e horas de descanso agora. Vamos jogar. Cara, a última vez que eu joguei, quando foi? Não sei. No momento eu tô na parte do jogo que tá tendo, tipo, um julgamento, que é a parte do Gyakuten Saiban do jogo, que eu tenho que fazer com que esse cara, na verdade, eu tenho que descobrir o que esse cara tá falando que é mentira, né? O interessante é que tem leitura nas palavras. Tem leitura nos kanjis, gente. Depois, na segunda-feira, eu também estudei normalmente. E aí, gente, agora tá na hora de eu começar a estudar nessa segunda-feira. Eu estou com muito sono hoje por algum motivo. Acho que eu fui dormir muito tarde, mas vamos lá. Antes eu estava fazendo um PowerPoint para uma aula que eu tenho que fazer amanhã, mas eu vou ter que parar, porque agora é hora de estudar. E eu vou mostrar pra vocês o que eu vou estudar hoje. Então hoje nós vamos ver Chokai.
Chokai, esse livro aqui é da mesma série que os outros. Eu gosto muito dele. Tem o CDzinho, vem 2 CDs aqui. Eu já tinha começado a estudar por ele. Já fiz algumas questões aqui. Então hoje eu vou começar por uma parte que eu não fiz ainda. Aqui, essa aqui. Saisho no bun o rikai suru. Entenda a primeira frase. Saisho no bun o kiku toki wa tsugi no dono you na ten ni chūi shite kikimasu. Tsugi no you na ten ni chūi shite kikimasu. Quando ouvir a primeira frase, Saisho no bun, preste atenção nas seguintes coisas. Dare ga sore o suru ka? Dare ga hanashite to kikite no dochira ga? Quem é que tá fazendo? A pessoa que tá falando ou é a pessoa que tá ouvindo que vai fazer? Sono wadai ni tsuite hanashite wa dou omoimasu ka? O que a pessoa tá falando, o que a pessoa que tá falando acha desse assunto? Sono dekigoto wa okotta ka, okotte nai ka? Essa coisa aconteceu de verdade? Então, às vezes, acontece de a gente não entender, né, muito bem esses pontos importantes. Tipo que nem, às vezes, as pessoas, a gente escuta no áudio, não sei o que, party ni ikimasu. Só que aí a gente não sabe se a pessoa foi mesmo pra festa, né? Party ni ikimasu, party ni ikimasu. Aí a gente tem que verificar quem é que diz que vai, o que a pessoa acha disso, e se isso aconteceu de verdade, né? Porque às vezes no diálogo teve alguma menção a ir à festa, mas na real ninguém foi a festa nenhuma. Acontece, então a gente vai colocar o CD aqui para escutar e fazer esse exercício de entender essas coisas. no A、例、これ持ってっといてくんない？わかった。1、お店に直接行って注文してくればいい？ああ、うん。2、折り入ってお話ししたいことがあるんですけど。いいですよ。3、ここの部分を書き直していただけると助かるんですが。わかりました。4、これ使わせていただいてもよろしいでしょうか？はい。5、こんなところに置かれると困るんでどけといてよ。はい、わかりました。Uma coisa que também está sendo descrito no livro é que a gente tem que entender o que a pessoa está achando do que está sendo falado, porque em japonês se usa muito janai, só que dependendo da entonação que você usa, o sentido vai ficar diferente, de positivo para negativo e tudo mais. Então aí agora esse outro exercício é pra gente entender o que a pessoa tá pensando através da entonação que ela vai fazer. 1、言ったんじゃない。これじゃなかった。例、2、言ったんじゃない。これじゃなかった。Isso eu acho que eu consigo entender bem. 彼じゃなかったんじゃないの。あっちじゃないかと思う。あっちだと思う。ご存知じゃないと思いますが。4、もう入ってないんじゃないの。5、田中さんのじゃなかったと思いますよ。Vamos ver agora. Tô curiosa pra ver esse aqui e esse aqui como eu me saí. Vamos olhar aqui atrás no gabarito. Eu fui bem nessas questões. Eu errei uma na primeira e 2 na segunda. Uma de 6 e 2 de 10. Foi um bom resultado, mas podia ter sido melhor. Eu queria ter acertado todos. Mas é pra isso que eu tô estudando, né? Essa questão de falar, será que não foi isso? Será que não foi aquilo? É uma coisa que confunde muito, principalmente se for falado muito rápido. Por isso que a gente tem que praticar os ouvidos. Isso é uma coisa que... Será que os japoneses se confundem também?
De repente, eu acho que sim. Quando se fala muito rápido, né? Bom, é isso. Eu vou continuar e fazer mais algumas questões aqui. Porém, na terça-feira eu fiquei com muita cólica. Eu sou uma menina, uma vez por mês eu tenho situações de cólica. Eu fiquei com muita cólica na terça, na quarta e na quinta-feira eu tive que, além de ainda ter um pouco de cólica, eu tive que fazer um monte de coisa que eu não consegui fazer nos outros dias. Então eu também não estudei na quinta-feira. Então já foram aí 3 dias sem estudar. Terça, quarta e quinta. 3 dias sem estudar. Eu detestei não ter conseguido estudar, mas eu tive que... As coisas que eu consegui fazer, eu tive que priorizar. Por exemplo, dar as aulas que eu tinha que dar naquele dia que estavam marcadas. Eu trabalhei mesmo estando com dor, mas eu me dei ao luxo de não sentar aqui e estudar e sentar na minha cama, deitar na minha cama e descansar, porque eu não queria fazer nada naquele dia e já tinha sido forçada a fazer várias coisas naquele dia. Na quinta-feira eu trabalhei um pouco, fiz outras coisas, mas como tinha muita coisa acumulada, eu acabei não estudando na quinta-feira também. Na sexta-feira, eu estava desesperada com essa situação, pensando, meu Deus do céu, eu passei a semana inteira sem estudar, porque eu estudei no domingo e na segunda só, e aí sexta-feira já é o final da semana. E eu fiquei assim, nossa, o que eu vou fazer? Eu tinha que ter estudado, por que eu não estudei? É engraçado que mesmo sabendo o motivo disso tudo, eu não conseguia me deixar ficar tranquila. Eu fiquei muito frustrada na sexta-feira. E de qualquer forma, na sexta-feira eu estudei. Oi, pessoal. Hoje eu vou começar a estudar num horário um pouco mais tarde, mas também vou começar a pensar em mudar o esquema do horário, porque eu sinto que eu quero que o estudo de japonês de N1 seja uma grande prioridade na minha rotina. Só que, como vocês puderam ver, na terça eu não estudei e na quarta eu também não estudei, porque eu tive cólica e eu não consegui estudar na hora que eu precisava estudar, porque a cólica atrapalhou. Então eu pensei, não vou fazer isso porque eu tô passando mal. Mas eu acho que, por exemplo, isso atrapalhou na quinta-feira. Eu poderia ter feito, só que isso me atrapalhou porque eu tive que fazer coisas que eu não fiz na terça nem na quarta, na quinta-feira. E aí eu não estudei nem na terça, nem na quarta, nem na quinta. E isso é péssimo. Porque faz você perder totalmente o controle do que você está fazendo. Eu quero compartilhar com vocês que esse tipo de coisa acontece e o importante é a gente não parar de fazer o que precisa fazer só porque não deu certo de primeira, né? Hoje eu vou estudar com esse livro aqui, o livro de Dokai. Dokai é a leitura, né? Eu já comecei a fazer esse livro, como todos os outros livros de Cure. Eu comecei aqui, eu estudei um pouco, mas eu não dei continuidade. Então, eu vou hoje fazer esse texto aqui. E esse livro, ele traz exemplos de tipos de textos diferentes, porque tem vários textos que pedem para você... são tipos de texto que faz você ter, assim, pensamentos diferentes. Esse aqui é Tairi, que é comparação. Então, esse texto aqui, ele vai ser comparando duas coisas ou dois pontos de vista, coisas do tipo. Esses outros que eu fiz também eram dessa natureza, de comparação. Aqui, nesse livro, vem explicando, assim, que tipo de coisa você tem que prestar atenção quando você vê essa questão da comparação, por exemplo, comparação entre como era antes e como é agora. Aí no texto aqui, tem aqui antes, nananã, agora, nananã.
E aí, o que você pode tirar disso, né? Basicamente ensina como você pode interpretar esse tipo de texto. Eu vou ler esse texto aqui agora e vou tentar responder a pergunta. Vou ler com atenção e vamos ver se eu consigo acertar. Eu vou fazer assim. Como na prova a gente não pode checar palavras, eu vou tentar ler sem procurar as palavras que eu não sei. Eu vou só ler e vou tentar entender e vou tentar responder aqui, sem pesquisar nada. Depois eu vou ver a resposta e aí eu vou pesquisar as palavras aqui desse texto. 先日、東京のある雑誌が最も大阪らしい都市風紀を敵に取るという企画. Aqui ele pede para você escrever, quer dizer, para você marcar Motomo tekisetsu na mono wa dore ka. Motomo tekisetsu na mono wa dore ka. Então é para você escolher a que se adequa mais ao texto. Qual afirmação aqui se adequa mais ao texto? Eu acho que é a 4. Tinham várias palavras que eu não entendi aqui no texto. Porém, pelo contexto, eu acho que é a 4. Olha, eu acertei. Seikai yon. O interessante desse livro é que ele explica, ele faz um pequeno resumo do texto aqui, um pequeno resumo dos pontos do texto e explica por que a 1, a 2 e a 3 estariam erradas. Ui, fiquei feliz que eu acertei. Agora eu vou verificar as palavras que eu não entendi aqui do texto, para poder entender ele completamente, e aí eu vou ler de novo. Mas o texto foi sobre diferenças entre Tóquio e Osaka. O que eu entendi, sem pesquisar as palavras, é que tem uma diferença no porto de Osaka e no porto dos portos de Tóquio, que tem uma parte do porto que dá para as pessoas entrarem, que em Osaka fica aberto e em Tóquio fica fechado, tá escrito aqui. E aí quando uma revista de Tóquio foi para Osaka para tirar fotos assim que fossem assim a cara de Osaka, o morador de Osaka, que é o autor desse texto, recomendou que fossem lá no porto para ver as pessoas no porto, lá naquela área do porto. Mas aí as pessoas falaram, mas no porto não pode, não fica ninguém no porto. Aí ele falou assim, não, gente, que isso, fica. Aí ele ficou confuso. E aí descobriu que essa passagem fica fechada nos portos de Tóquio e aberta nos portos de Osaka. E por isso as pessoas podem passar. Foi isso que eu entendi sem verificar as palavras do texto. E foi isso que eu marquei como resposta. Né? Que as pessoas podem passar livremente em Osaka e em Tóquio não. Vamos ver se é isso mesmo, se eu vou achar que eu entendi uma coisa muito louca ou se é isso mesmo quando eu verificar as palavras aqui. Era isso mesmo. Eu verifiquei as palavras aqui e com os detalhes a mais, os detalhes a menos, era o que eu tinha entendido mesmo. Em Osaka, as áreas do litoral que você pode ir, tipo um pier, assim, parece que elas são quase todas abertas a público, então você pode ir e a galera fica lá pescando. Mas em Tóquio não, em Tóquio é tudo fechado. O único lugar que você pode ir, que é tipo um pier, é quando você vai embarcar em algum barquinho assim para passear, né? Se não, você não entra nessas áreas perto da água. Mas em Osaka você pode. Então aí a galera da revista de Tóquio que foi para Osaka e quis tirar fotos de Osaka, se surpreendeu quando foi lá e viu que tinha uma galera lá. Eles ficaram, que galera é essa? Aí o cara que era de Osaka, o autor aqui, ficou assim, como assim, que galera é essa? São as pessoas que estão aí passeando. Aí as pessoas de Tóquio ficaram assim, mas em Tóquio não pode. Como assim não pode? Aí esse autor descobriu que é porque, apesar de as terras de litoral de Tóquio não serem só assim de empresas privadas, são coisas assim
que não é propriedade privada, as passagens não ficam abertas. Não explica por que isso aqui, gostaria muito de saber. Quem sabe no livro inteiro tenha, porque esses textos aqui são pedaços de livros, são só pedacinhos que foram extraídos de livros. Aí embaixo do texto tem o nome do livro. Pergunto se tem alguma explicação depois, mas pelo visto em Osaka dá pra você ver melhor o mar. No sábado, eu também não estudei. Principalmente, eu acho que o motivo de eu não ter estudado sábado foi porque eu fiquei muito confusa com o que aconteceu durante a semana e eu não consegui retomar aquilo porque a minha corrente tinha sido atrapalhada. Isso eu acho que é uma coisa que acontece com todo mundo, com qualquer atividade que a gente pode vir a fazer. A gente tá seguindo as coisas num ritmo, e aí de repente tem uma coisa que quebra esse ritmo, a gente quer parar, largar tudo e não fazer mais nada. Eu acho que isso é uma coisa muito comum com qualquer hábito novo que a gente vai criar. E eu acho que isso é inevitável. Tem momentos que a gente vai ficar assim, porque a gente não sabe o que nós devemos fazer agora, o que é real. Se eu não conseguir cumprir aquelas regras estipuladas, essas regras sequer existem, eu sequer tô fazendo alguma coisa de verdade, eu acho que a nossa capacidade de desenvolver um hábito saudável novo, no meu caso, estudar japonês com uma frequência boa, a nossa capacidade está ligada diretamente com a nossa capacidade de adaptação às coisas que de repente aparecem e a gente tem que lidar, que fazem com que a gente não consiga fazer as coisas do jeito que a gente quer. Por exemplo, eu fiquei sábado sem estudar porque a minha cabeça ficou confusa com o que eu estava fazendo, afinal não consegui, e agora? Eu fiquei meio assim, e claro que não é assim, eu não fiquei o dia todo, meu Deus, eu não estudei, não, eu fiquei fazendo as minhas coisas do dia a dia. Às vezes eu lembrava, e o estudo, Mônica? O que você vai fazer? O que você vai fazer com o estudo? E agora? E agora? Mas isso me atrapalhava, então eu empurrava essa vozinha pra longe. Eu vou ver. E eu não vi nada e sábado passou. Eu fiz várias coisas ótimas, eu me exercitei, eu fiz correção de exercícios que eu tinha que fazer, preparei coisas, mas eu basicamente não fiz nada em relação ao meu estudo. E hoje eu sentei aqui na minha mesa, agora pela manhã, e eu resolvi que eu tinha que fazer um brainstorming, eu tinha que colocar pra fora o que eu tava sentindo em relação a essa questão dos estudos e por que as coisas deram errado. Se você acompanhou o primeiro vlog que eu fiz, você deve saber que eu usei esse caderninho aqui para anotar as minhas dúvidas, porque eu ia estudando durante os dias e eu ia verificando que eu tinha dúvidas e no primeiro dia eu não anotei. E aí eu percebi que no segundo dia eu tava tendo dúvida de novo, então eu deveria anotar. Eu comecei a anotar as minhas dúvidas aqui nesse caderno, de modo que eu possa responder depois e anotar também a resposta aqui. Eu resolvi usar outro caderno para anotar o que eu estou pensando em relação à rotina de estudos. Eu vou anotar nesse caderno todo domingo, que é o dia em que eu faço a edição desse vídeo. Eu estou gravando esse vídeo hoje e esse vídeo vai ser editado hoje e vai sair na segunda-feira, que é quando talvez você esteja assistindo esse vídeo agora. Eu vou anotar aqui o que eu acho que deu errado, o que eu acho que deu certo e o que eu acho que talvez eu possa fazer na próxima semana para melhorar a situação, para que eu consiga de fato continuar estudando e as minhas expectativas, e se as minhas expectativas são reais. Porque eu sou uma pessoa que sinceramente, eu tenho umas expectativas muito grandes em relação ao que eu consigo fazer num dia. Os meus amigos próximos sabem disso. Eu acho que eu consigo fazer muito mais coisa do que é humanamente possível uma pessoa fazer. Eu já faço muita coisa durante o dia, mas eu constantemente deito na minha cama pensando, putz, eu não fiz nada hoje. Eu não fiz nada do que eu precisava. E isso é muito pouco saudável. Não é nada saudável para o meu psicológico e não me deixa feliz, basicamente. Eu preciso
entender melhor o que está acontecendo. Isso também vale para essa questão dos estudos. Então, aqui, hoje, eu já sentei e eu já anotei as coisas e eu vou ler para vocês. Anotei assim, processos de estudo, anotações. 19 de abril, questionamentos. É difícil manter o ritmo de estudo diário logo de cara. Talvez eu precise fazer ajustes logo no início. Isso é porque eu não considerei todos os aspectos da minha rotina ao estabelecer regras para o estudo. Ou seja, mais uma vez eu entrei na minha tendência de achar que eu consigo empurrar milhares de tarefas em poucas horas de um dia, porque o dia tem muitas horas, mas se você quer fazer mais coisas do que as horas permitem, não adianta nada, porque não cabe, não dá. Eu não sou o Flash, eu não consigo fazer as coisas na velocidade que caberia naquelas horas. Então, simplesmente eu tenho que pensar nas coisas que eu não considerei, e eu anotei isso também aqui. Coisas que eu não considerei. Aulas marcadas no mesmo horário do estudo. Eu tinha estipulado que meu horário de estudo principal, de segunda a sexta, seria 3 horas da tarde. Mas eu tenho uma aula constante, marcada às 3 horas da tarde, na terça-feira. Aí eu pensei assim, na terça-feira eu faço em outro horário, mas nos outros dias é 3 horas da tarde. Eu tentei fazer dessa forma e eu sinto que isso não deu muito certo, porque por causa desse buraco da terça-feira, e eu pensei assim, sábado e domingo eu faço qualquer hora. Por causa desses buracos que eu deixei, eu sinto que eu fiquei mais propensa a não querer fazer no horário num dia em que não tinha nada me atrapalhando. Então, não deu muito certo isso. Outra coisa que eu não pensei, o horário que eu estou indo dormir. Ou seja, eu estou dormindo muito tarde ultimamente. Isso me faz acordar tarde e isso me faz perder horas da manhã, horas preciosas da manhã, que eu poderia estar fazendo outras coisas, além de estudar. Mas digamos que eu mantenha o horário das 3 horas da tarde. Se eu mantiver o horário das 3 horas da tarde e eu tiver tempo de manhã, eu consigo fazer várias coisas durante a manhã e consigo deixar a minha tarde livre de verdade para estudo. Porque o que acontece? Eu acabava ficando preocupada com outras coisas que eu tinha que fazer no meu horário de estudo. Então, no meu horário de estudo, eu pensava assim, mas eu não editei aquele vídeo ainda, eu precisava editar aquele vídeo hoje. Ou então, puxa, eu não preparei aquela aula ainda, se eu não preparar aquela aula agora, de noite vai acabar ficando difícil pra mim, porque aí eu vou ter que ficar mais tarde. Enfim, um rolo danado. Então, isso foi uma coisa complicada. Esses horários que eu tô perdendo, eu ainda não sei como eu vou consertar isso, porque pra mim é difícil consertar a questão do meu sono, mas uma coisa de cada vez. Outra coisa necessidades como exercício físico, preparar minhas refeições, etc. Eu não considerei, por exemplo, o tempo que eu levo para me recuperar depois de um exercício físico. Eu faço o meu exercício e eu preciso de um tempo de descanso. Eu preciso tomar banho, eu preciso descansar, não só o meu corpo como a minha mente. Eu fico achando que eu consigo fazer as coisas conectadas direto umas com as outras, como se eu fosse um robô, mas eu preciso de um momento de pausa, e eu preciso tomar cuidado com esses momentos de pausa, porque eu acho que eu vou descansar 5 minutos e só vou dar uma olhadinha no TikTok rapidinho. 40 minutos depois eu percebo que eu fiquei 40 minutos no TikTok. Então, isso é uma coisa complicada que também precisa ser ajustada. São todas considerações que eu não necessariamente tenho a resposta agora, mas é importante colocar aqui no caderno para que eu tenha consciência de que isso está acontecendo. Importante, não esquecer que o estudo para o N1 é uma prioridade forte na minha rotina agora. Também não devo me sentir desencorajada quando as coisas não derem certo. Bola para frente. O importante é tentar de novo. Gente, isso é muito importante. Eu já passei por várias situações também, de que quando a coisa não dá certo, a coisa não deu certo, eu vou acabar parando, largando o livro, largando a vontade de estudar. Só que eu não vou deixar isso acontecer dessa vez em relação
a essa prova, e documentar isso e dividir isso com vocês vai me ajudar bastante a seguir no rumo do que eu tenho que fazer. Também percebo que fazer essas anotações, assim como fazer as anotações das minhas dúvidas, vai me ajudar muito a conseguir evoluir nesse processo de estudo. Espero que o pessoal acompanhando os vídeos possa também entender as próprias dificuldades fazendo esse exercício. Isso é importante, pessoal, a gente entender nossas dificuldades. Agora eu vou aqui anotar o que eu vou fazer de diferente na semana que vem, que eu acho que vai me ajudar a seguir melhor com os estudos na semana que vem. A gente vai fazer esse teste e aí no próximo vídeo vocês vão ver os resultados desse teste que eu apliquei. Então, para a semana que vem. Uma coisa que eu vou fazer eu não vou ficar me preocupando em fazer as coisas do estudo no mesmo horário, todos os dias. Isso vai diretamente contra uma coisa que dizem que é essencial para você criar um hábito, que facilita você criar um hábito, é você fazer a coisa que você quer fazer no mesmo horário todos os dias. Eu não vou fazer isso porque a minha agenda é muito doida e ela muda constantemente. Ela muda constantemente de acordo com os alunos novos que eu pego, os horários que os meus alunos precisam mudar. Por exemplo, às vezes um aluno tem um horário normalmente num dia da semana e eu ajusto para trocar porque esse aluno precisa. Eu faço isso porque eu gosto que os meus alunos também se sintam confortáveis com o horário que eles têm. Não adianta eu dar aula para um aluno num horário que é horrível para ele, naquele dia, naquela semana. Então, eu tento ajustar porque eu também não quero que esse aluno perca o horário dele de aula. Eu sei que isso pode parecer que eu tô sendo muito boazinha com o aluno e deixar o aluno trocar de horário, mas eu prefiro assim porque eu quero que o aluno fique confortável, eu também fico desconfortável se o aluno estiver forçado a ficar com um horário ruim. E eu também não quero que esse aluno perca a semana de estudo, porque naquela semana aconteceu um problema ou aconteceu alguma coisa inesperada. Então, a minha agenda, ela precisa ser flexível. Ela nunca pode ser muito rígida. Isso é uma coisa que eu, Mônica, preciso entender, porque às vezes eu fico achando que eu posso fixar coisas que eu não posso fixar na minha agenda em relação a tudo, basicamente. Claro que se eu marco uma coisa com alguém, tá lá fixo, tá lá aquele horário marcado. Porém, outras coisas, eu preciso ter mais liberdade e eu preciso ter flexibilidade de ajustar a minha agenda quando as outras pessoas assim necessitarem, porque é assim que eu acho que eu consigo servir melhor ao propósito de estudo do meu aluno. Então, esse é um ponto. Flexibilidade. Vamos ter flexibilidade. Flexibilidade no horário de estudo. Porque isso já não deu certo na primeira semana. Então não adianta ficar forçando a barra com isso. Não adianta. Se fosse assim um detalhe pequeno, mas é a minha vida toda, é a minha rotina inteira, não adianta forçar a barra com isso porque o estudo não vai ter a menor chance. Eu tenho que dar mais chance para o estudo conseguir dar certo. Então, flexibilidade. Outra coisa é que, apesar de ter flexibilidade, eu preciso ter alguma noção de quando o estudo vai acontecer. Eu não posso acordar de manhã e não saber que horas eu vou estudar. Não dá para isso acontecer. Então, eu vou anotar o horário do meu estudo. Por exemplo, anotar horário do estudo. Por exemplo, se amanhã eu já sei mais ou menos o que eu vou fazer. Eu tenho uma agenda que eu uso, que eu anoto o que eu vou fazer naquele dia. Eu anoto aqui nessa agenda. O que eu vou fazer no dia seguinte, quais as aulas que eu tenho que dar,
quais materiais eu tenho que preparar, qual vídeo eu tenho que upar, tudo isso. Eu tenho que preparar coisas para live de kanji, eu tenho que preparar coisas para isso, para aquilo. Então, eu tenho essa agenda. Eu vou anotar na agenda que horas eu vou estudar naquele dia. Por exemplo, hoje é domingo, então eu tenho já uma boa noção do que eu vou fazer no resto da semana. Eu vou pegar e eu vou tentar encontrar um horário melhor para o estudo naquele dia específico. Anotar o horário de estudo para a semana. E não só isso, eu preciso verificar se esse horário é bom de noite, na noite anterior. Verificar novamente o horário na noite anterior. Por quê? Se isso é uma coisa que é uma prioridade, isso é uma coisa que precisa ser verificada e checada várias vezes, porque as coisas mudam. Por exemplo, pode ser um dia que eu esteja com uma aula marcada e a aula mudou para outro horário que seria o meu horário de estudo. Se eu não verificar isso, eu vou acordar de manhã e vou ver, e o meu horário de estudo tá ocupado por outra coisa hoje, porque fulaninho precisou mudar o horário, então não vou estudar hoje. É o que vai acontecer. Como eu não quero que isso aconteça, eu vou fazer essa modificação aqui e vou colocar esse horário de estudo em outro horário. E também eu posso verificar, se o fulaninho quiser remarcar a aula, eu vou precisar levar em consideração o meu horário de estudo e talvez colocar a aula do fulaninho em outro dia, não no dia que vai me atrapalhar com os meus estudos. Tudo isso vai ser verificado, vai ter que ser verificado. Mas o importante é ter também consciência de que às vezes não dá. Tem dias que vai ser muito complicado, por exemplo, dias de cólica. Uma vez por mês eu sei que eu vou ter dias de cólica e eu vou levar esses dias como dias de descanso. Então, dias de cólica são dias de descanso. Dias de cólica ou outra doença é bom, né? Ou outra doença. Outra dor. São dias de descanso. Então, o que eu anotei para a próxima semana? Flexibilidade no horário de estudo. Anotar horário de estudo para a semana inteira. Verificar novamente o horário de estudo na noite anterior. Dias de cólica, outra dor ou outra doença são dias de descanso, porque eu não sou um robô, eu sou humana. Vamos lembrar que nós somos humanos, pessoal. Então é isso. Eu espero que você tenha gostado do vlog de hoje, o vlog dessa semana. Espero conseguir melhores resultados da semana que vem, porque eu não vou negar, eu estou meio puta de não ter conseguido estudar os outros dias. Estou mais tranquila porque eu já organizei os meus pensamentos. Para isso, escrever é muito bom, anotar é muito bom, porque a gente bota para fora e percebe soluções que a gente não teria percebido de outra forma. Eu espero que você goste do conteúdo que eu tenho trazido para você aqui, para vocês aqui nesse vlog. Se você gostou desse vlog, apesar de ter sido uma semana meio fracassada de estudos, comenta aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo, dá um like, porque isso ajuda o algoritmo do YouTube a achar que esse vídeo é importante e mostrar esse vídeo para outras pessoas. Se você se interessa por estudar japonês, eu tenho o meu clube fechado de aulas, o Clube Nihongo Kakume. Você pode clicar aqui embaixo e achar o link do site para você dar uma olhadinha. Se você quer receber conteúdos diariamente de japonês, receber, por exemplo, aviso que esse vídeo saiu, esse tipo de coisa, você pode entrar no grupo do Telegram, que também tô deixando o link aqui na descrição. É isso, gente. Até a próxima semana com mais um vlog de estudo de japonês rumo ao N1. Tchau, tchau.